Pausa um instante neste seu entardecer. Venha comigo colocar esta tarde sob o abraço terno do Senhor. Feche os olhos por um momento, se puder, e sinta a respiração que nos une. Permita que o coração desacelere e que a presença do Pai ocupe o espaço que às vezes as preocupações querem tomar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagro a você, sua casa e todos os que ama a esta hora serena. Senhor, nós te pedimos, faz-nos sentir a tua proximidade agora. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade, nós te louvamos nesta tarde. Te damos graças pelo dom do dia que estamos encerrando, por cada passo que demos, por cada momento de riso e por cada lágrima que transformaste em aprendizado. Obrigado, Pai, pela simplicidade dos gestos que sustentam a família, a mesa que nos acolheu, o pão que nos alimentou, o abraço que nos reanima. Obrigado por aqueles que em silêncio trabalham para o bem do lar, por quem rega a fé no cotidiano, por quem vela pelos filhos, por quem cuida dos mais velhos, por quem caminha ao nosso lado. Senhor, nós reconhecemos a tua bondade em cada detalhe pequeno e grande. Que o nosso coração se abra em gratidão e louvor neste entardecer. Neste momento, eu entrego a ti, Senhor, a tarde que ainda nos resta. Entregamos os passos que vamos dar, as palavras que iremos falar, os pensamentos que nos visitarão. Consagramos à tua vontade este tempo, para que a tua paz governe nossos gestos e a tua luz guie nossas decisões. Que cada atitude nas horas que seguem seja invadida pela tua presença. Que a calma venha antes da pressa. Que a paciência preceda o cansaço. Que o amor seja resposta onde há desafio. Pai, que esta tarde seja filial diante de ti. Um tempo de encontro e não de angústia. Um tempo de cura e não de divisão. Um tempo de abrigo e não de exposição ao vento. Obrigado, Senhor, por cada membro desta família. Agradecemos por aqueles que estão conosco na mesma casa e por aqueles que estão distantes, por quem conhecemos intimamente e por quem apenas amamos em oração. Agradecemos pelas crianças, pela leveza que trazem, pelos olhos curiosos que nos lembram de ver o mundo com surpresa. Agradecemos pelos jovens, pela força e pelas perguntas. Agradecemos pelos adultos, pelo esforço diário que sustenta o lar. Agradecemos pelos idosos, pelo legado e pelas histórias que ensinam paciência e esperança. Obrigado por cada nome que habita nosso coração, por cada rosto, por cada memória que nos une. Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas, nós te pedimos agora pela saúde física de cada membro desta família. Tocai, Senhor, com a tua mão que cura. Visitai os doentes, os cansados, os que carregam dores antigas e os que enfrentam enfermidades recentes. Pedimos por renovação do corpo, que haja vigor onde há fraqueza, força onde falta energia, serenidade onde existe dor. Para os que vivem com doenças crônicas, nós suplicamos alívio nas rotinas difíceis, paciência para os dias repetidos, esperança renovada a cada entardecer. Para os que aguardam diagnósticos, clamo por clareza e por profissionais sensíveis. Ilumina, Senhor, as mentes dos que cuidam e dá-lhes mãos habilidosas. Pedimos pelo descanso restaurador para quem trabalha até tarde, para quem cuida sem descanso, para aqueles que velam noites. Que a fadiga física encontre descanso no teu colo, que os olhos cansados percebam a beleza simples de um pôr do sol, e que o corpo possa recuperar-se no silêncio da noite que se aproxima. Senhor, suplicamos proteção para o corpo das crianças. Guarda os seus passos, evita acidentes, preserva seus sonhos. Protege também os mais velhos, sustenta suas fragilidades, dá serenidade às famílias que acompanham seus tratamentos e dá consolo onde há medo. Nós não pedimos promessas fáceis, Senhor. Pedimos tua presença no caminho da cura. Onde não é possível remover a dor agora,
Pedimos que essa dor seja acompanhada de sentido, que haja acolhida e dignidade. Para aqueles que esperam por intervenção médica, pelas cirurgias que se aproximam, pelas terapias que demandam tempo, nós clamamos por sabedoria para as equipes de saúde, por conforto para as famílias e por esperança que não se esgote. Dá, Senhor, a todos nós coragem para confiar nos tratamentos que a ciência oferece, discernimento para seguir o melhor caminho e serenidade para aceitar o que no tempo certo se revelar. Jesus, Tu que levaste sobre Ti nossas enfermidades, visita as feridas ocultas do corpo e da alma. Tocai, Senhor, especialmente os lugares onde as doenças se abrigam em silêncio. A cabeça que dói constantemente, o aparelho que envelhece, o coração que perde ritmo, os pulmões que lutam por cada fôlego. Restaura, Senhor, onde for possível. Acompanha, Senhor, onde a cura demorar. Dá paz, onde a incerteza quer se firmar. E nós, por Tua graça, aprendamos a cuidar melhor da saúde que nos foi dada, a comer com equilíbrio, a repousar com sabedoria, a buscar ajuda sem vergonha. Pai, agora voltamos nosso olhar para a saúde emocional e mental, que tantas vezes anuncia sua dor nas pequenas coisas, no desânimo que não passa, na ansiedade que aperta o peito, na irritação que surge por fadiga. Espírito Santo, Consolador, sopro de vida, desce sobre nós com Teu bálsamo. Cura as feridas do passado que ainda machucam no presente. Visita os cantos escuros da memória onde se escondem as angústias. Dá-nos, Senhor, a capacidade de nomear a dor e procurar auxílio quando for preciso. Que a ansiedade encontre limites. Que a mente seja serenada e que a pressão do dia a dia não roube a alegria de viver. Para quem vive com depressão, Senhor, nós pedimos sensibilidade e presença. Dá às famílias a graça da paciência para escutar sem julgar. Dá aos profissionais sabedoria para acompanhar. Conforta os corações que se sentem cansados demais para lutar. Que a esperança encontre uma fresta de luz, mesmo nas tardes mais cinzentas. Que pequenas alegrias voltem a tocar o rosto e a respiração. Que haja palavras de encorajamento e gestos que falem de cuidado. Senhor, ajuda-nos a não minimizar a dor emocional com frases vazias. Que saibamos reconhecer a necessidade de tratamento, de acompanhamento, de terapias que ajudam a reconstruir o cálice da vida. Pedimos também pela proteção da mente. Que pensamentos negativos não se tornem leis. Que a crítica destrutiva não se instale nos lares. Que os boatos e as notícias alarmantes não consumam nosso júbilo. Cobri, Senhor, a nossa casa com luz, como um filtro que permite somente aquilo que edifica e traz paz. Ensina-nos a silenciar as vozes que querem nos encolher. Dá-nos a liberdade de escolher o que escutamos e onde depositamos nossa atenção. Quando o medo bater à porta, que encontremos na fé um escudo de tranquilidade. Quando a culpa rondar, que a misericórdia nos abrace e nos leve de volta ao caminho da restauração. Senhor, nós te pedimos ainda pela proteção física e espiritual da família. Envia os anjos para guardarem as portas e as janelas, para acompanharem cada viagem, cada saída e cada retorno. Pedimos que o sangue de Cristo cubra nossas casas como sinal de proteção e presença, sobre as entradas, sobre os corações, sobre os pensamentos, que nada de mal encontre morada onde teus olhos repousam com amor, não com linguagem de guerra que incite medo, mas com confiança tranquila. Protege-nos como um pastor, protege seu rebanho, com vigilância amorosa e com paz que acalma. Livra-nos de perigos visíveis e invisíveis, das ciladas que se apresentam como soluções fáceis, das influências que separam e dos relacionamentos que ferem. Protege, Senhor, as crianças nas suas brincadeiras, as adolescentes nas suas inquietações, os jovens nas decisões que irão marcar a vida.
Protege os trabalhadores nas estradas e nos locais de risco. Protege os profissionais que cuidam da saúde, os professores que educam, os líderes que orientam. Dá discernimento às famílias para reconhecerem situações de risco e coragem para procurar ajuda. Senhor, ensina-nos a ser prudentes sem nos tornar escravos do medo, a buscar segurança sem negligenciar a confiança em Ti. Que a segurança verdadeira venha da Tua presença e que, por isso, possamos agir com responsabilidade e serenidade. Pai, sabemos que a proteção não é um escudo que nos torna insensíveis às consequências do mundo. Por isso, pedimos sabedoria para conjugar cuidado e confiança. Dá aos pais sensibilidade para ensinar limites. Dá aos filhos sensatez para obedecer sem perder a liberdade interior. Dá aos casais parceria para cuidarem juntos do lar. Quando as doenças ameaçarem o equilíbrio da casa, quando as contas apertarem e o cansaço pesar, que possamos nos lembrar de buscar auxílio nas redes de apoio, nas comunidades, na igreja e entre amigos que remetem ao Teu rosto. Senhor, neste entardecer, eu Te peço pela proteção do sono que se aproxima. Prepara o leito de cada um com Teu repouso, que as vigílias de preocupação cedam ao descanso que vem de Ti. Guarda as horas de descanso como semente de força para o novo dia. Que a noite seja um lugar onde a alma se refaz e o corpo se recupera sob a Tua guarda. Senhor, protege quem trabalha de madrugada. Protege quem vela hospitais e lares, os profissionais que não podem interromper seu serviço. Que eles sintam a Tua presença e tenham forças renovadas. Agora, Senhor, voltamos nosso olhar para as preocupações práticas que pesam sobre tantas famílias nesta tarde. Pedimos por aqueles que buscam trabalho, por quem já luta há tanto tempo por uma oportunidade. Abre portas, Senhor, mas, antes disso, dá-nos perseverança para continuar batendo com humildade e esperança. Dá discernimento para saber quando dizer sim e quando guardar força para uma nova luta. Sustenta os empreendedores que enfrentam incertezas e dá criatividade para transformar dificuldades em oportunidades. Senhor, ajuda-nos a reconhecer as bênçãos que já existem, uma renda que provê o mínimo, um apoio que se mantém, e a pedir com humildade aquilo que nos falta. Também suplicamos por sabedoria na administração das finanças domésticas. Dá-nos sensibilidade para planejar sem desespero, criatividade para priorizar, habilidade para pedir ajuda sem vergonha. Ensina-nos a poupar quando possível, a gastar com prudência e a partilhar com aqueles que precisam. Senhor, abençoa com justiça os esforços de quem trabalha. Não pedimos riqueza como fim, mas sustento digno e meios para viver com segurança e para educar os filhos em paz. Ajuda-nos a ser bons administradores do que recebemos, a ensinar os jovens a cuidar do pouco com gratidão e a não depositar nossa segurança em bens transitórios. Pedimos, Senhor, pelos estudantes desta casa, pelas crianças que estudam nas séries iniciais, pelos adolescentes que enfrentam provas e escolhas, pelos jovens que buscam formação técnica ou superior. Dá-lhes clareza de pensamento, concentração nas horas de trabalho e a serenidade para lidar com ansiedade antes de provas. Abençoa os professores, os mestres e os orientadores. Dá-lhes criatividade e dedicação para ensinar com afeto. Para os pais que acompanham os estudos, dá paciência. Para os filhos, dá responsabilidade. Para todos, dá a certeza de que o esforço de hoje abre portas para futuros de serviço e alegria. Senhor, intermédio e conselheiro, nós pedimos também por decisões que precisam ser tomadas agora, nesta tarde, mudanças de emprego, tratamentos que exigem sono e coragem, transferências, escolhas de caminho. Dá sabedoria para discernir o que vem de Ti e o que nasce do medo. Dá paz para tomar decisões sem pressa desmedida. Dá equilíbrio para ouvir conselhos sem perder a voz interior. Ilumina, Senhor,
os passos dos que se sentem divididos entre dever e desejo, entre segurança e vocação. Que a decisão tomada nasça do encontro entre a prudência humana e a confiança divina. Agora venha, Espírito Santo, soprar clareza em nossos pensamentos e paz em nossas emoções. Onde há dúvidas, traz tua luz. Onde há conflitos, inspira conciliação. Ensina-nos a fazer perguntas certas e a ouvir as respostas que vêm em silêncio, nos sinais do cotidiano, nas palavras amigas, na leitura piedosa. Dá-nos paciência para esperar a hora própria das coisas e coragem para agir quando a porta se abre. Que nossa família aprenda a discernir sinais de Ti, a reconhecer quando uma situação precisa de intervenção e quando precisa de abandoná-la com confiança. Senhor, não podemos esquecer nesta tarde as relações internas da família que pedem reparo. Onde houver mágoas antigas, pedimos Tua graça, para que o perdão floresça. Onde houver silêncio pesado, pedimos coragem para falar com carinho. Onde houver orgulho, pedimos humildade para reconhecer erros. Dá paciência às conversas difíceis, que elas aconteçam com palavras brandas e ouvidos atentos. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados, a pedir perdão sem medo e a aceitar o pedido de perdão com generosidade. Que cada lar seja escola de reconciliação, onde as lágrimas sejam convidadas a curar e os abraços a renovar os laços. Senhor Jesus, ajuda-nos a cultivar gestos de amor nas pequenas coisas, um gesto de compaixão na hora do café, um momento dedicado apenas para ouvir o outro, um olhar que diga, estou contigo. Que não subestimemos o poder das rotinas santificadas pelo amor. A oração antes das refeições, a palavra de ânimo ao final do dia, o cuidado com quem está fragilizado. Dá-nos a graça de criar rituais familiares que alimentem o espírito e que deixem memória afetiva nos corações das crianças. Perdoa, Pai, as nossas falhas como família, onde deixamos de priorizar o encontro, onde a pressa nos fez perder momentos, onde a frieza se tornou hábito. Renova, Senhor, o desejo de construir lares onde a fé se manifeste em cuidado concreto. Ensina-nos a educar com autoridade acompanhada de ternura, a corrigir com firmeza e amor, a orientar com claro exemplo. Para os casais que vivem desafios, pede, Senhor, que o diálogo e a vontade de cuidar um do outro prevaleçam sobre o isolamento. Para os pais que se sentem sozinhos, dá companheiros e redes de apoio. Para os filhos que se sentem desamparados, dá pessoas de confiança e misericórdia. E agora, Pai de misericórdia, voltamos a Ti com uma súplica pela proteção da mente e do coração de cada um. Que as portas da percepção do que é verdadeiro e belo se mantenham abertas. Que a malícia e a desconfiança não se alojem nos pensamentos. Livra-nos, Senhor, de vícios que aprisionam, de hábitos que corroem a esperança, de palavras que ferem sem retorno. Dá-nos liberdade para escolher o bem, coragem para cortar laços que destroem e ternura para reconstruir o que foi ferido. Ensina-nos a dirigir nossos pensamentos para coisas de paz, meditações que alimentem a alma, leituras que elevem o espírito, conversas que edifiquem. Nesta tarde, pedimos também pela proteção dos sonhos, não apenas os sonhos durante o sono, mas os projetos que nascem nos corações. Guarda-os, Senhor, do ceticismo que os anula, da comparação que os desfigura, da pressa que os estraga. Dá-nos perseverança para caminhar rumo aos sonhos que vêm de Ti e humildade para abandoná-los quando percebermos que não fazem parte do Teu plano. Que nossas aspirações sejam alinhadas com a vontade do Pai, para que gerem frutos de amor e serviço ao próximo. Senhor, enquanto caminhamos nestas súplicas, eu te convido a imaginar um espaço de proteção ao redor de sua casa. Visualize uma luz suave que desce sobre o telhado, envolvendo cada cômodo com calor. Sinta um manto que toca a pele com suavidade, como um cobertor de paz que se ajusta ao corpo e ao coração. Em cada janela,
Em cada porta, eu peço que o teu amor se deposite como um selo de segurança. E onde houver rupturas na confiança, que a tua misericórdia venha costurá-las com delicadeza. Temos pedido por saúde física e emocional, por proteção e por sabedoria prática. Agora, Senhor, pedimos de modo especial pelas mães e pais que neste exato momento sentem o peso do cuidado. Concede-lhes renovação de forças, Senhor. Coloca sobre suas mãos e seus ombros um sopro de misericórdia que lhes permita continuar sem esmorecer. Abençoa os sonhos que eles tecem para os filhos. Dá serenidade para aceitar o tempo de cada um. Dá discernimento para educar sem violência e sem negligência. Que eles encontrem nas tuas promessas coragem quando a insegurança vier. Pedimos também pelos avós que, por vezes, seguram memórias que doem e saudades que pesam. Sustenta-os, Senhor. Dá-lhes saúde para se alegrar com os frutos da família. Paciência para os desafios do corpo e da memória. E uma presença que os faça sentir-se necessários. Para os filhos que cuidam deles, dá disposição e insistência no amor. Que o cuidado seja recíproco e que a família encontre formas de dividir o peso com dignidade. E vem, Senhor, sobre os jovens que hoje se sentem sozinhos no meio da multidão. Aqueles que se cobram demais, aqueles que se comparam, aqueles que ainda não encontraram uma vocação. Dá-lhes ouvidos, amigos, oportunidades para expressar talento, mestres que enxerguem mais que notas e resultados, espaços onde possam experimentar e errar sem vergonha. Protege-os das pressões insalubres, das comparações nas redes e da ansiedade que rouba o presente. Semeia para eles a certeza de que são amados, não pelo que produzem, mas pelo que são. Para os que enfrentam dependências e hábitos que escravizam, nós suplicamos tua mão libertadora. Dá redes de apoio, profissionais competentes, grupos de partilha, famílias que acolhem sem julgamento. Acompanha os terapeutas, os conselheiros e os amigos que se mantêm, porque muitas vezes o caminho da liberdade é feito de pequenas vitórias que acumulam esperança. Senhor, dá paz a quem parece perdido e força para reconhecer limites e buscar ajuda. Agora, Senhor, enquanto eu me aprofundo nesta oração em voz alta e nós a fazemos nossa, eu te peço que continues a caminhar conosco nesta tarde. Abre, Pai, as portas do nosso coração para ouvir-te, não como quem espera um espetáculo, mas como filhos que desejam intimidade. Dá-nos sensibilidade para reconhecer teus sinais no pão partilhado, nas palavras ditas com bondade, nos silêncios que curam. E enquanto aguardamos tua resposta, nós permanecemos confiantes, sabendo que tu nos ouves e nos amas. Em seguida a tudo isso, Senhor, nós queremos convidar os que ouvem esta oração a um gesto simples. Se o que foi dito tocou o seu coração, se essa visita de Deus trouxe algum consolo à sua tarde, se inscreva neste canal e curta esta mensagem para que outras famílias também possam ser alcançadas por esta oração. Faz com que a tua ternura chegue a mais lares através deste gesto de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se une a nós neste momento. Agora, Senhor, eu volto a pedir, em oração mais longa e específica, pelo membro da família que carrega um nome que nem sempre é pronunciado em voz alta, mas que vive no coração. Pelo filho que se sente perdido, pela filha que chora sem dizer a razão, pelo pai que duvida de si mesmo, pela mãe que teme o futuro, pelo avô que espera um gesto de reconciliação. Senhor, toca cada situação com tua compaixão. Dá palavras onde faltam silêncios, dá abraço onde há distância, dá coragem para pedir perdão e para receber perdão. Sustenta especialmente aqueles que hoje não têm com quem dividir o peso. Visita-os com tua presença. Coloca alguém no caminho que mostre ternura. Senhor, nós lembramos também dos lares fragmentados, das separações que deixam feridas abertas. Pedimos tua cura onde houve traição, tua paz onde houve conflito,
teu discernimento onde há decisões difíceis a tomar. Se for tua vontade, Senhor, restabelece pontes. Se for outro caminho, dá força para aceitar e recomeçar. Que o amor sempre seja a referência que nos impede de cair na amargura e na vingança. Envia, Senhor, pessoas sábias e misericordiosas para orientar passos, juízes e mediadores que trabalhem pela reconciliação, e grupos de apoio que revertam o isolamento em acolhimento. E a todos que enfrentam solidão nesta tarde, nós suplicamos companhia que edifique, um amigo que se comprometa a ouvir, um voluntário que apareça, uma comunidade que acolha. Mostra-nos, Senhor, como ser a presença que desejamos encontrar. Dá-nos sensibilidade para alcançar aqueles que se sentem invisíveis, e dá-nos humildade para aceitar ser alcançados também. Senhor, enquanto a tarde se vai compondo de cores e o entardecer se aproxima, nós levantamos em oração os professores, os estudantes, os trabalhadores que ainda não terminaram suas tarefas, os que sofreram pequenas derrotas hoje. Que cada pequeno fracasso não seja fim, mas ponto de partida para algo novo. Ensina-nos a celebrar as pequenas vitórias, a refeição compartilhada, a conversa que se ajeitou, a bronca que foi ocupada por um pedido de desculpas. Que a gratidão se faça prática em cada lar. Agora, Senhor, eu gostaria de te pedir por uma graça especial. A graça da unidade. Não uma unidade artificial, mas uma unidade verdadeira que nasce da sinceridade. Que nossas famílias aprendam a caminhar juntas, a dividir responsabilidades, a celebrar conquistas e a dividir as dores. Dá-nos capacidade de ouvir sem interromper, de aceitar diferenças sem condenar, de construir um projeto comum que tenha lugar para as individualidades. Faz-nos reconhecer que a família é lugar de formação do caráter, da fé e do sentido de pertencimento. Enquanto peço isso, eu te proponho, Padre e Pastor de tantas almas, que nos ajudes a ser humildes, reconhecer que não temos todas as respostas, aceitar que precisamos de ajuda, saber quando pedir perdão e quando oferecer. Senhor, transforma cada lar numa escola de humildade e serviço. Que os filhos vejam no exemplo dos pais o que significa sacrificar-se com alegria. Que os pais encontrem na paciência a força para educar sem perder a ternura. E agora, Senhor, à medida que a luz do dia diminui, eu volto a te colocar diante de ti as situações que não foram nomeadas, as lágrimas que não foram derramadas em voz alta, os medos que se escondem nas esquinas do coração. Tu conheces cada nome, cada história, cada rosto. Tu escutas sem olhar para a aparência. Olhas para o coração ferido e não rejeitas quem busca. Nós confiamos em ti, Senhor, e pedimos que continues a caminhar conosco enquanto a tarde se transforma em noite. Pai, ao encerrarmos este trecho de oração, eu sinto a necessidade de reservar um tempo para um silêncio interior, um espaço onde cada um possa colocar diante de ti uma intenção própria, uma dor pessoal, um desejo secreto. Sinta, irmão, irmã, que você pode agora, em silêncio, colocar diante do Senhor aquilo que mais pesa em seu peito. Não precisamos dizer tudo em voz alta, porque tu já sabes. Silêncio interior. Senhor, guardaste cada segredo. Acolhe-os com ternura e responde conforme tua misericórdia. À medida que nos aproximamos de um momento de transição nesta oração, eu, como guia, volto a te pedir, Senhor, que não nos falte força para continuar a trajetória de fé. Que a nossa jornada seja marcada por passos pequenos e constantes, por confiança na tua providência e por um amor que se doa. E agora, Senhor, antes de passar para as próximas súplicas, para falar de consagração e pedido de intercessão mariana, para aprofundar nossa entrega ao Sagrado Coração, nós te pedimos, com humildade e confiança, que este entardecer seja abençoado desde já, que a tua paz repose sobre nossas mesas, que a tua proteção esteja nas portas
e que a tua cura toque os corpos e os corações que necessitam. Senhor, nós aguardamos tua ação, sabendo que a tua resposta pode vir no silêncio, na pessoa amiga, no diagnóstico que acalma, na palavra certa que consola. Agora, Senhor, voltamos nosso olhar para... Mas o que ainda não foi dito em voz alta. As súplicas que vivem tímidas no coração. Os rostos que só tu conheces. Senhor, em tuas mãos depositamos cada história que nos traz vergonha, cada sonho que guardamos com receio, cada ferida que lateja quando a tarde parece mais longa. Tu és Pai que acolhe. Vem com ternura sobre cada segredo e transforma a angústia em encontro, o medo em oportunidade de confiar. Senhor, nós te oferecemos agora as dores silenciosas e te pedimos que, segundo a tua misericórdia, as toques com teu amor curador. Jesus, bom pastor, olha para aqueles que hoje se sentem perdidos no rebanho. Quem se afastou da fé por cansaço ou decepção. Quem se sente julgado e prefere o silêncio. Olha com mansidão para quem busca sentido e não encontra. Vem tocar o coração daqueles que se consideram indignos e lembra-lhes que nenhum coração está tão longe que tu não possas alcançar. Permite que a tua igreja, as comunidades e as pessoas de boa vontade sejam instrumentos de aproximação, luzes que mostram o caminho de volta ao lar. Dá-nos coragem para acolher sem perguntar muito, para oferecer companhia sem pressa, para amar sem condições. Senhor, nós te pedimos por aqueles que hoje carregam uma responsabilidade que parece maior do que seus ombros. Pais que sustentam famílias sozinhos, mães que levantam cedo e vão dormir tarde, cuidadores que se dedicam integralmente aos enfermos, trabalhadores que não encontram folga. Renova as forças daqueles que sentem exaustão. Dá-lhes pequenos alentos ao longo do dia. Uma palavra amiga recebida pelo telefone, um gesto inesperado de gratidão, um momento de silêncio que permite recompor. Ensina-nos a dividir tarefas, a pedir ajuda sem vergonha, a construir redes de apoio que sejam sinal concreto da tua providência. Pedimos por aqueles que enfrentam processos judiciais, conflitos legais e situações que ameaçam sua estabilidade. Guia, Senhor, os passos dos que tomam decisões difíceis. Ilumina os advogados, juízes e mediadores para que haja justiça com misericórdia. Abençoa os que vivem com o medo da incerteza e mostra caminhos possíveis de reconstrução. Onde houver erros do passado, dá a graça do arrependimento e a oportunidade de recomeçar com dignidade. Senhor, nós te lembramos dos que sofrem perdas recentes, dos que choram um ente querido, dos que ainda não entenderam a ausência. Consola-os com tua presença palpável. Dá paciência para a dor cumprir seu tempo de cura. Dá memórias que aquecem o coração, em vez de o esmagar. Que as lágrimas encontrem espaço de expressão e que amigos e familiares possam oferecer presença sem pressa, sem padrões de recuperação. Ensina-nos a rezar com os enlutados, a ouvir sem reduzir a dor e a permanecer quando muitos se vão. Nós te pedimos também por aqueles que vivem relações frágeis, casais que atravessam crises, famílias separadas por atritos, amigos que se distanciaram por orgulho. Dá-lhes palavras que não matem, que curem. Dá gestos que remendem e tempos que permitam recomeçar. Senhor, inspira reconciliações possíveis, mas dá também coragem para reconhecer quando o melhor caminho é outro. Que o perdão seja cultivado não como esquecimento forçado, mas como liberdade que liberta quem perdoa e quem é perdoado. Senhor, em tua bondade infinita, não nos esqueçamos dos que emigraram, dos que deixaram sua terra em busca de segurança e sustento. Abençoa-os durante as viagens, sustenta-os nas saudades, abre portas e corações nos lugares onde chegam. Dá-lhes oportunidades de trabalho dignas, acolhida e redes de fraternidade. Protege as famílias separadas por fronteiras,
e dá meios para que possam manter laços afetivos, mesmo à distância. Agora, Senhor, peço de modo especial pelos que trabalham na saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de limpeza, cuidadores que se entregam na labuta cotidiana, muitas vezes exibindo sinais de cansaço físico e emocional. Renova-lhes a energia, dá discernimento nas decisões, misericórdia para com os erros e recompensa em formas de cuidado e reconhecimento. Abençoa também os profissionais da educação, os que formam as novas gerações, que tenham paciência, criatividade e proteção no exercício do ensino. Senhor, nos lembramos dos pequenos negócios, das famílias que dependem de empreendimentos locais. Dá-lhes oportunidades, clientes de boa fé e planejamento sensato. Faze com que a honestidade seja princípio nas relações comerciais e que o amor ao próximo se sobreponha ao lucro fácil. Sustenta também os agricultores, os que trabalham com a terra, para que a colheita traga sustento e dignidade. Em oração repetida, Senhor, nós te pedimos por aqueles cujo coração está ferido por dependências, álcool, drogas, jogos, redes, comportamento compulsivo. Dá a eles coragem para buscar ajuda, encontra grupos e profissionais que acompanhem com constância e respeito. Dá às famílias ferramentas de cuidado e resistência, para que não se deixem consumir pela vergonha, mas encontrem caminhos de recuperação. Mostra a todos nós como ser presença que liberta, sem julgar, caminhando passo a passo ao lado dos que enfrentam essas lutas. Senhor, agora permita que eu, em nome de todos, faça uma súplica que é repetida por tantas bocas, pela saúde das gerações futuras. Abençoa as crianças ainda por nascer. Protege as gravidezes em risco. Abençoa as mães gestantes com serenidade e cuidado médico. Que as famílias que desejam crescer encontrem acolhimento, orientação e condições para oferecer um lar seguro. Dá-nos prudência para proteger a infância, para educar com amor, para investir no futuro sem perder o hoje. Enquanto a tarde avança, Senhor, queremos também pedir por aqueles que questionam, que duvidam. Não lhes negues a busca, dá-lhes encontros com pessoas que possam responder com humildade e verdade. Que a dúvida não seja motivo de afastamento, mas um caminho que leva a uma fé mais madura. Ajuda-nos a acompanhar os que duvidam, a ouvir sem condenar e a testemunhar pelo exemplo de uma vida marcada pela paciência e pelo serviço. Agora, Senhor, convidamos Tua Mãe, Virgem Maria, a nos acompanhar com sua presença maternal. Virgem Mãe, Imaculado Coração, nós te pedimos que não deixes de interceder por cada lar aqui representado nesta oração. Tu que acolheste o Verbo em teu ventre, leva ao teu Filho nossas súplicas mais honestas. Apresenta ao Senhor nossas fraquezas e pede por nós a graça da conversão, da serenidade e da confiança. Maria, conduz-nos ao encontro com Jesus para que em seu coração encontremos cura e força. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, humildes na oração e generosos no serviço. Senhor Jesus, contemplamos agora teu sagrado coração, fonte de compaixão e misericórdia. Que a chama do teu amor acenda novamente dentro de cada um dos que aqui estão em espírito. Inflama aqueles que estão frios na fé. Fortalece os que vacilam e consola os que choram. Permite que o toque do teu coração transforme relações duras, cure memórias feridas e sepulte a amargura. Nós te pedimos que o teu coração seja refúgio para todos os que buscam descanso, para os cansados do trabalho, para os aflitos pela ansiedade, para os oprimidos pela culpa. Agora, Senhor, em espírito de entrega, eu proponho uma consagração simples e sincera. Palavras que podem ser repetidas por cada família e por cada pessoa. Sagrado Coração de Jesus, nós te consagramos esta tarde, nossa casa, nossos caminhos e nossos tesouros mais íntimos. Consagramos as nossas alegrias e preocupações, as nossas decisões e os nossos sonhos.
Fica conosco, Jesus, e não nos deixe sucumbir ao desespero. Ajuda-nos a viver cada dia com responsabilidade, oração e esperança. Guarda-nos na tentação e fortalece-nos nas tribulações. Imaculado Coração de Maria, Mãe e Intercessora, nós te dedicamos também nossas famílias. Mãe misericordiosa, cobre-nos com teu manto e acompanha-nos nas pequenas batalhas do cotidiano. Quando sentir-nos fracos, traz-nos ao teu Filho. Quando faltar-nos palavras, guia-nos no silêncio orante. Intercede por nós, para que aprendamos a amar como tu amas, a servir como tu serviste e a confiar sempre na providência do Pai. Senhor, queremos agora aprofundar esta consagração com gestos de entrega. Pai, eu coloco diante de ti as mãos dos pais que sustentam sua casa. Abençoa suas decisões. Dá-lhes clareza para escolher o que é melhor e humildade para admitir limites. Coloco nas tuas mãos os rostos das crianças, que cresçam seguros, educados na fé e no respeito, que recebam afeto e disciplina equilibrada. Coloco os adolescentes, que experimentam mudanças e conflitos, pedindo que tu lhes ofereças mentores, amigos verdadeiros e oportunidades de canalizar sua energia para o bem. Colocamos, Senhor, os idosos sob teu cuidado. Que não lhes falte atenção, carinho e apoio. Que suas histórias sejam valorizadas e que suas necessidades sejam atendidas com dignidade. Colocamos também os solteiros, que às vezes se sentem incompletos. Abençoa-lhes a solidão com sentido e oferece-lhes comunidade. Dá-lhes trabalho, amizades e algum projeto que lhes dê alegria. Senhor, nós te pedimos que faças de nossa casa um espaço de oração, que ela seja ponto de encontro com o divino, onde a palavra de amor seja dita, onde as refeições sejam abençoadas e onde os pequenos rituais edifiquem. Ensina-nos a santificar o tempo com presença, um momento para conversar sem pressa, uma noite para a oração familiar, um tempo para agradecer os dons do dia. Faz da nossa rotina um caminho de santificação, para que mesmo nas tarefas mais simples, possamos ver tua face. Agora, Senhor, peço uma graça que é prática e espiritual. Dá-nos sabedoria para educar financeiramente. Ensina pais e responsáveis a conversar sobre dinheiro com prudência, a ensinar aos filhos o valor do trabalho, da partilha e da simplicidade. Abençoa os que lidam com dívidas, dando-lhes passos realistas para organizar as finanças, redes de apoio e a coragem de pedir orientação. Não prometemos riqueza, mas pedimos sustentação digna, meios honestos para prover o essencial e sabedoria para administrar os recursos. Senhor, neste momento quero invocar também a presença dos anjos guardiães. Envia-os para proteger as crianças nas escolas, os idosos em seus lares, os trabalhadores em suas jornadas, que os anjos caminhem na frente de quem viaja, guardem as casas e fiquem ao lado dos que enfrentam decisões difíceis. Nós os convidamos a vigiar caminhos e portas, não para incitar medo, mas para trazer segurança e consolo. E agora, Espírito Santo, desce como chuva suave sobre nossas intenções. Dá-nos a sabedoria para discernir entre o que é urgente e o que é importante, a fortaleza para agir com coragem e a ternura para acolher. Ensina-nos a ouvir mais e falar menos quando a situação pede silêncio. Inspira palavras de paz quando o conflito tentar se instalar. Que o teu sopro renove os corações, traga reconciliação onde há divisão e dê ânimo aos que se sentem desamparados. Senhor, eu repito com humildade. Entregamos-te hoje, neste entardecer, os planos de nossas vidas. Se há portas fechadas, pedimos luz para entender o porquê. Se há portas abertas, pedimos sabedoria para atravessá-las. Dá-nos olhos para reconhecer o teu agir. Se é pacífica a abertura que se apresenta ou se é necessidade de paciência. Ensina-nos a ser colaboradores fiéis, trabalhando com afinco e rezando com esperança. Agora, Senhor,
proponho uma oração de abandono e confiança, olhando para ti como Pai. Pai amoroso, entregamos nosso futuro em tuas mãos. Não queremos viver na ansiedade do que virá, mas descansar na certeza de que tu conheces os passos que serão dados. Dá-nos a paz de quem confia, a serenidade de quem observa e a vontade de agir quando for oportuno. Ajuda-nos a não projetar sobre o amanhã medos que não existem, mas sim a preparar o presente com responsabilidade. Jesus, que tudo entregaste ao Pai em total confiança, ensina-nos a repetir teu exemplo. Que nossas decisões nasçam de diálogo com ti. Que nossos planos sejam oferecidos na oração e na prática de amor ao próximo. Que a nossa família seja sinal de como a fé transforma o comum em sagrado, o trabalho em serviço, a comida em partilha, o cansaço em motivo de pedido de ajuda. Dá-nos olhos para enxergar onde somos chamados a ser fermento na massa, presença que torna suave a vida do outro. Agora, Senhor, peço que esta oração se transforme em bênção sobre as portas de nossa casa, que cada entrada e saída seja abençoada, que ao cruzar o umbral, sintamos tua presença e a certeza de voltar a um lar onde há perdão e reconciliação. Que nossas janelas não só deixem entrar o ar, mas também a luz que dissipa as sombras do medo. Que a mesa onde nos reunimos seja sinal de comunhão, e que a cama onde repousamos seja lugar de recuperação e sonho. Senhor, quando a noite chegar e a casa silenciar, que haja entre nós um recolhimento sagrado. Que as últimas palavras do dia sejam de gratidão. Que haja espaço para pedir perdão e para perdoar. Que o último olhar seja um sinal de amor e proteção. Que a noite não seja hora de angústia, mas de cura. Que os sonhos sejam guardados por teus anjos e que cada despertar seja uma nova chance de recomeçar. Agora volto, Senhor, a consagrar de maneira específica este lar ao teu sagrado coração. Jesus, nós te consagramos esta família, cada nome guardado em nossos corações, cada dificuldade e cada alegria. Que teu coração seja fonte de luz em nossos julgamentos, fonte de compaixão em nossas correções e fonte de paciência em nossos limites. Que o teu amor nos molde, suavize nossa linguagem, corrija nossa pressa e nos lembre sempre de colocar o outro antes de nós mesmos. Imaculado, coração de Maria, enquanto te pedimos que nos conduzas a Jesus, pedimos também que nos ensines a orar. Ajuda-nos a ser perseverantes na oração, a não perder a prática do encontro contigo e com teu Filho. Dá-nos confiança para apresentar nossas súplicas e paciência para esperar, mesmo quando a resposta parece demorar. Intercede por nós para que nossas orações sejam fecundas e para que saibamos reconhecer as formas com que Deus responde, no consolo, no encontro humano, na reviravolta dos acontecimentos ou na força silenciosa que nos sustenta. Agora, Senhor, eu convido a todos a repetir mentalmente comigo uma profissão de entrega simples que pode ser dita em família. Senhor, entrego a Ti minha família. Curo nossas feridas, renova nossas forças, guia nossos passos, seja o centro de nosso lar. Que essas palavras ecoem no coração de cada um e se transformem em atitudes concretas. Mais paciência, mais perdão, mais presença. Senhor, antes de encerrar esta longa oração, pedimos ainda um dom que é essencial, o dom da esperança. Que a esperança não seja mera expectativa, mas força ativa que nos leva a agir com prudência, trabalhar com honestidade e amar com perseverança. Que a esperança seja sustentada pela fé e alimentada pela caridade, para que possamos caminhar mesmo quando os sinais externos pareçam frágeis. E agora, Senhor Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre cada lar aqui representado. Abençoa os rostos que escondem cansaço. Fortalece os que se sentem sozinhos. Restaura os que precisam ser restaurados. Que a Tua paz, que excede todo entendimento,
guarde os corações e mentes de todos nós em Cristo Jesus. Que sobre esta tarde caia uma graça especial de serenidade e proteção, que nos acompanhe até a noite e além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu pronuncio uma bênção para que fique sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada intenção aqui depositada. Que o Senhor os proteja em todos os caminhos. Que o Senhor lhes dê saúde para o corpo, equilíbrio para o espírito e luz para a mente. Que o Senhor abençoe as suas portas e janelas, os seus encontros e despedidas, o seu trabalho e o seu repouso. Que a paz de Cristo reine em seus lares e que o Espírito Santo concede sabedoria para as escolhas. Nossa Senhora, Mãe querida, acompanha-nos e intercede por nós. Anjos do Senhor, vigiai sempre, e que o coração de Jesus seja nosso refúgio. Se esta oração tocou seu coração e você deseja que mais famílias sejam alcançadas por este momento de encontro com Deus, compartilhe esta oração com alguém que precisa de consolo ou comente amém para que possamos unir nossas vozes na mesma súplica. Que o gesto de partilha seja ponte de esperança para outro lar. Pai querido, ao nos despedirmos deste momento de entrega, conceda-nos a graça de colocar em prática o que aqui pedimos. Que possamos ser sinal visível do teu amor no cotidiano, nas atitudes de cuidado, nas palavras que escolhemos, nas escolhas que fazemos. Abençoa, Senhor, o restante desta tarde, que ela nos conduza a uma noite de repouso sob a tua guarda. Guarda-nos, protege-nos, cura-nos, quando for tua vontade. Dá-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar e a coragem para transformar o que é possível. Que o Senhor derrame sobre nós a sua paz. Que o rosto do Senhor brilhe sobre nós e nos conceda a sua misericórdia. Que o Senhor volte seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.